Ok, portanto, a gente já tem agora a imagem do Roberto de Andrade, presidente do Corinthians, ao vivo, falando. Vamos acompanhar. Que está num lugar de destaque. Boa noite, presidente. Boa noite, Carilli. Boa noite. Primeiro, presidente, como companheiro de tantos anos aí do Ligeiro, eu, em nome, acho que de todos aqui, agradeço aí pela homenagem prestada. Queria falar um pouquinho sobre, primeiro, com vocês dois, por favor, sobre a presença da torcida aqui hoje, o quanto vocês valorizam isso. Acho que hoje é um dia que a gente vai falar do lado bom da torcida do CT, né? Depois de tanto tempo. Apoiaram, muitos incentivo, saudades dos jogadores. Então, o que isso agrega no clássico importante de amanhã? Eu particularmente acho que agrega bastante, porque incentivo nunca é demais. O Corinthians está vivendo um momento legal, dentro de campo, fora de campo. Então a torcida reconhece isso e veio dar o apoio aos torcedores na véspera de um clássico. Na realidade, eu sei que todos gostariam de estar lá amanhã. Mas infelizmente o futebol não é como a gente quer. Não sou eu que faço as normas, as leis, enfim. Eu gostaria de vê-los na arquibancada gritando na hora do jogo. Mas como isso não é possível, foram muito bem-vindos aqui hoje. Parabéns a todos que puderam comparecer e apoiar o time. Muito importante nesse momento. E é a segunda vez, na verdade, antes de um clássico, teve lá no estádio, né? Lá no nosso estádio, na arena. É muito importante ter eles próximos, que nos fortalece muito mais nesse ano que está sendo maravilhoso para todos nós. Agora eu queria também saber dos dois, pela diferença de pontos, enfim, pela diferença da campanha dos dois até aqui, mas a gente sabe que são times muito bons, times que têm grandes elencos, enfim. Dá para dizer que o empate amanhã é um resultado bom para o Corinthians? Claro que vocês não jogam para empatar, sempre primeiro para vencer. Mas o empatezinho também, acho que se oferecessem, dava para fechar no empate do jogo de amanhã. Queria também a opinião do senhor presidente, então do Carilli e do presidente. Então que ele fala primeiro. Na verdade, esse campeonato nós temos que somar pontos. Ainda mais com um rival, com 13 pontos à frente. É muito importante somar pontos lá. Mas a nossa ideia é sempre nos preparar para a vitória, né? De somar pontos. Se não for 3, que seja 1, né, para nós continuarmos a nossa caminhada nesse campeonato brasileiro. É um dos resultados possíveis, né? Logicamente que eu, particularmente, prefiro os 3 pontos. Acho que temos condições de fazer os 3 pontos, mas, como o Fábio disse, é melhor você trazer um ponto. Não se esqueçam que é um jogo fora de casa. E essa matemática existe. Ganha em casa, empata fora, enfim. Mas eu acho que nós vamos fazer um grande jogo contra um grande time. Não podemos descartar isso. O fato de o Palmeiras estar com 13 pontos a menos não faz ser o Palmeiras menor ou time inferior de forma alguma. É um time fortíssimo, um dos melhores times do Brasil. Mas eu acho que temos condições também para vencê-los. Fábio, aqui. Tudo bom? Boa noite. Boa noite. Com o retorno do Fagner, você tem o time titular, né? Aquele que, até aqui na temporada, é aquele que é considerado como o time ideal, como que o time que o Corinthians tem de melhor. Quão importante é para você ter o retorno do Fagner, ter todo mundo à disposição, né? Teve o risco de você perder alguns titulares suspensos no último final de semana, o que não aconteceu. Então, quão feliz você está primeiro, os jogadores terem se segurado, não terem tomado esses cartões, e segundo, por poder contar com o seu time titular no clássico contra o Palmeiras? Primeiro, ninguém se segurou, né? Tratamos o jogo da Ponte como muito importante, como todos, né? Valem os mesmos 3 pontos. Eu já falei isso algumas vezes. Não fico cuidando de jogo. Nós só vamos tirar algum jogador a partir do momento que correr o risco mesmo de uma contusão e não ter ele em muitos jogos, né? É a equipe que mais jogou junto, né? Que tem entrosamento, que conquistou o Campeonato Paulista e que vem iniciando bem esse Campeonato Brasileiro. Chegamos bastante fortalecido para esse jogo, né? Fagner é uma liderança, jogador de seleção brasileiro que 2, 3 anos aí vem jogando muito bem, está na seleção por merecimento. Então estamos indo hoje com aquilo que a gente tem de melhor para esse jogo contra o Palmeiras.
Presidente, boa noite. Aproveitar aqui a sua presença também. Ontem nós tivemos a informação de que teria uma reunião pelo Guilherme Arana, mais uma, né? Primeiro quero te ouvir se é verdade, se houve essa reunião. E a segunda pergunta em relação à situação do Luciano, né? Que é um jogador que era para ter voltado já nesse começo de semana, se reintegrar, e que a gente sabe que está negociando uma saída. O torcedor, às vezes, ele pergunta muito para a gente sobre essas situações, então ninguém melhor do que o senhor para nos esclarecer. O Guilherme Arana, a gente vem conversando com os seus empresários direto, vendo, aparecem algumas situações, conversa, estamos avaliando, vê o que vai ser feito, nada mais que isso. E no caso do Luciano, ele se apresentou ao clube, tem contrato conosco até o fim do ano, e ele está encaminhando a sua saída para um clube europeu. Então nós estamos praticamente lidando com isso por enquanto. Presidente, tudo bem? E sobre chegadas, reforços, o Carille que está do seu lado pediu alguma coisa? Tem alguém para chegar? Por enquanto não. Tudo tranquilo. Legal. Carille, tudo tranquilo? Está precisando de ninguém? Tudo ótimo. Se não sair ninguém, já está ótimo, está maravilhoso. A única questão aí que a gente tem que deixar bem claro, talvez pelas convocações de Balbuena e Léo Santos para a sub-20 da seleção brasileira, que pode acontecer, a gente está atento a alguma coisa na questão do zagueiro, mas nada de urgência. Mas a gente tem que estar atento nessa questão. Carille, o Corinthians vem de uma invencibilidade incrível, né? 26 jogos sem perder, 6 jogos sem tomar um gol. Mas vale para esse jogo aquela famosa frase, clássico é clássico, o Corinthians entram como favorito no Allianz Parque? Nós estamos tratando todos os jogos como decisivos. Todos os jogos como decisivos, né? Não trago essa questão de invencibilidade para o grupo, acho que é uma responsabilidade maior, e sim de jogo a jogo. E é isso que nós nos preparamos esses dias para enfrentar o Palmeiras amanhã no seu estádio e fazer um grande jogo lá e fazer por merecer um resultado positivo. Carille, boa noite, aqui à sua direita. Na sua avaliação, por que o Corinthians hoje tem 9 pontos do segundo colocado Flamengo e 13 do Palmeiras, que era tão badalado, ainda badalado como uma grande equipe pelo que investiu na temporada? Por que o Corinthians tem toda essa diferença? Acho que é a consistência, entendimento de todos, de trabalho, jogadores. Mesmo um elenco, né? Não temos 11 titulares, tem uma forma definida de jogar desde o primeiro dia de trabalho, e em cima disso nós trabalhamos e facilitou para nós da comissão e também para os atletas ter as funções bem definidas para a gente tá tendo um ano aí maravilhoso dentro da competição. Presidente Roberto de Andrade, gostaria que o senhor falasse a respeito, o senhor já citou a respeito do Arana, mas, enfim, a janela de transferência aberta, essa torcida que esteve aqui e a outra torcida do Corinthians, que ela é enorme, ela fica preocupada, né? Não é só o técnico do Corinthians. Qual é o risco, qual é a possibilidade do Corinthians ter, que até pela lei de mercado, perder algum jogador nessa janela? Tudo pode, a gente não pode cravar, porque todo contrato tem uma multa, que vocês sabem. Se algum clube exercer a multa e o atleta for favorável à saída, vai sair. Agora, por outros meios, onde a gente puder, não dificultar, mas acertar uma entrega futura, enfim, alguma coisa parecida com isso, é o que a gente trabalhar. O que nós estamos trabalhando é que não saia ninguém. Esse é o nosso pensamento, é o nosso objetivo, que a gente mantenha o grupo até o final do ano. É isso que nós estamos trabalhando. Agora, risco sempre haverá. Carille, tudo bem? Como o Garra falou, se a gente olhar para trás, no começo do ano, a expectativa em cima do Palmeiras era muito grande por tudo que aconteceu, enquanto a expectativa em cima do Corinthians era menor, era uma expectativa baixa. O quanto isso foi importante para você buscando uma afirmação no futebol brasileiro, o quanto ter uma expectativa baixa da torcida, da imprensa, foi bom para você acertar as coisas, colocar a casa em dia e fazer o que você está fazendo com o time do Corinthians? Olha, com certeza tudo isso que foi falado valorizou ainda mais o título, valorizou ainda mais o trabalho. Porque se todo mundo coloca o Corinthians, vai ser o campeão e você vai e é campeão, não tem tanto peso, vamos dizer assim, mas a partir do momento que ninguém acreditava, nos valorizou bastante. Já falei sobre isso também, em nenhum momento trouxe isso para o grupo nas reuniões, e sim, nós fomos para o campo e procuramos trabalhar bastante sério, com o entendimento de todos, né? Então, é claro que eu sei que os jogadores muitas vezes liam algumas coisas e ficavam chateados, são seres humanos, é normal que isso aconteça,
mas a gente não deixou que isso atrapalhasse aqui dentro. E o quanto aquele jogo contra o Palmeiras na primeira fase do Campeonato Paulista foi importante para o ânimo da equipe, por tudo que aconteceu. O Gabriel expulso sem ter participado do lance, o Corinthians com 1 a menos o segundo tempo inteiro e conseguiu a vitória com o gol do Jô em casa. O quanto aquilo ali mostrou que o Corinthians poderia ir longe. Então, a questão do ânimo, assim, não mudou, porque a gente estava sempre muito positivo. O que mudou foi o pensamento de vocês, da imprensa e do torcedor, principalmente, que a partir daquele jogo começou a ir mais no estádio, começou a apoiar mais, começou a acreditar mais no trabalho a partir daquele jogo, né? Nosso trabalho aqui dentro não mudou em nenhum momento, até hoje não mudou, né? Mas o que foi falado aí, o que foi mostrado por todos vocês e pelo torcedor, sim. Né, de chegar, de vir, de ir no estádio com mais pessoas e, e nos apoiar o tempo todo. Presidente, 27º jogo com torcida única, né? Vai ser o 27º clássico. Desde o começo do ano, as torcidas, houve essa decisão, desde o ano passado, na verdade, mas não se teve mais notícias de nada. As torcidas dos 4 clubes, aparentemente, pelo que se sabe, se comportando muito bem. E até agora não se falou nada no retorno de 2 torcidas. Eu queria que você falasse, como presidente do Corinthians, se essa é uma busca que você continua, porque você sempre foi a favor disso, se você vai voltar a falar. Eles continuam sem poder entrar com adereços, com nada, como se eles estivessem aprontando até hoje. Faz mais de 1 ano e meio, 2 anos que não se tem nem notícia disso, só que nunca houve uma contrapartida para as torcidas organizadas. Eu queria saber se essa sua bandeira continua ou se você já desanimou nisso também. De forma alguma. Falo nesse assunto em todas as vezes que tenho oportunidade com as pessoas certas que eu estou. Nunca deixei de lado, muito pelo contrário. Eu fico atrás disso diariamente, praticamente. Estamos brigando, modo de dizer, tentando que as coisas mudem. Eu acho que a torcida já deu algumas manifestações de que merece ter um voto de confiança, se assim que possa dizer, porque eu acho que o futebol está perdendo a graça em todos os sentidos. Não tem sentido. Eu acho que a legislação esportiva, ela está aí, tem que ser cumprida, mas eu acho que uma punição, por exemplo, de você bloquear o setor norte, como foi o caso domingo, mudou o quê? O torcedor estava lá do mesmo jeito, ele compra ingresso em outro setor. Então, que punição é essa? Isso é uma engana que eu gosto, que não leva a nada, prejudica o clube na parte financeira, somente isso. Mas é isso que eu estou querendo mostrar, que a violência, ela não sai da arquibancada, a violência está no país, a violência está postada em todas as esquinas. É só você abrir o jornal, abrir a internet, que todo dia você vê. Morre 1, matam 10, é o dia inteiro isso, não é no futebol. Então eu acho que isso é uma demagogia grande, está muito cômodo, não sei para quem, das coisas ficarem assim. O torcedor de um clube que faz um clássico como amanhã, o corintiano é obrigado a ficar em casa, não pode nem andar pela rua. Eu não consigo entender. Gostaria que alguém me explicasse que isso resolveu algum problema. Por enquanto, nada. E para o Fábio, o Corinthians tem 20 jogos como visitante, 12 vitórias, só uma derrota, é o melhor visitante do país, tem mais de 70% de aproveitamento fora de casa. Por que seu time tem esses números tão importantes fora de casa? Como que você acha que ele chegou a esses números? Postura, enfim, o que você enxerga fora de casa para ter esses números? É saber jogar sem bola, principalmente, cumprir função, né? Os atletas estão cumprindo muito bem função. Caso de Jô e Romero, que normalmente são os jogadores mais adiantados nossos, vindo e roubando bola aqui atrás, isso nos ajuda bastante. Né? Uma forma consistente, saber matar no momento certo as partidas, as poucas oportunidades que você tem, chegar lá e fazer gol. Então a gente está sendo bastante eficiente também jogando fora. Carille, claro que na prática os 3 pontos são os mesmos, né? De um clássico e qualquer outro jogo. Mas como é que você vai explicar isso para aquela torcida que canta? É quarta-feira, é um campeonato à parte, enfim. Vocês tratam isso também como diferente? Vocês sentem que é diferente, que tem uma repercussão diferente em vez de ser um clássico? Ou você tenta minimizar essa situação para tirar o peso dos jogadores? Como é que você lida com isso? Eu trato todos os jogos iguais.
Mas é claro que eu sei que uma vitória no Clássico tem um peso muito maior. Mas eu não posso desrespeitar as outras equipes, que contra esses menores aí te garante o título. Né? Isso está claro. Não adianta ganhar todos dos grandes e não jogar bem contra os pequenos. Aconteceu isso em 2014 com o Corinthians, onde fomos muito bem contra os grandes e contra os pequenos nós não fomos bem. Então trato todos os jogos iguais, com muito respeito. Que a partir do momento que você pegar uma equipe menor e não respeitar, ali você pode ser surpreendido. Outra coisa, você falou aí que o torcedor confiou mais depois daquele clássico. Você acha que o contrário também às vezes acontece? Se o Corinthians não for tão bem, cai um pouquinho a confiança do time ou da torcida num jogo como esse? E você já pudesse falar aí do Palmeiras, que também defende uma invencibilidade de 28 jogos sem perder na sua arena. Vai ser um duelo aí de invictos e a dificuldade de jogar lá. Eu não gosto muito de falar em números, cara. Sério mesmo, não gosto. Não acredito de um resultado negativo amanhã isso possa mudar. Uma hora você vai perder. A gente não quer perder nunca. Se acontecer um resultado negativo, quinta-feira a gente tem que entrar aqui e voltar a trabalhar para o Atlético Paranaense. É assim que eu trato. Né? Perdemos a classificação para o Inter de Porto Alegre. No outro dia tivemos que trabalhar para enfrentar uma semifinal de Campeonato Paulista. Então não vejo assim. Né? Claro que nós todos vamos ficar chateados, o torcedor vai ficar chateado, porque somos seres humanos, mas a vida segue. A gente não pode parar em questão de um resultado que não é positivo. Carilli, tudo bem? O Gabriel é um jogador que já esteve no lado de lá, né? E vai reencontrar a torcida do Palmeiras. E muita gente diz, e ele mesmo diz, que espera muita provocação. Precisa fazer até algum trabalho psicológico, assim, para o cara não se abalar, não sentir na hora mesmo do jogo? Na verdade, isso é passado a todos os atletas, né? Não entrar em provocação, é o Voaden que vai apitar, um ótimo árbitro. E a gente está bastante atento e concentrado nas nossas ações. Os cuidados que a gente pede para o Gabriel é o que nós pedimos para todos os jogadores. Ele já é bem maduro, assim, já rodou bastante Botafogo, Palmeiras e hoje Corinthians para saber administrar isso. E para o presidente, uma do Pablo, como é que está a situação dele, fica mesmo, e a segunda, você até estava falando que estava lutando, né, por essas coisas da torcida, mas essas confusões que aconteceram agora, envolvendo torcedor do Inter, Vasco, torcida do Vasco, que fez lá em São Januário, isso não diminui um pouco da força sua em tentar reverter essa situação? Não acredito, são coisas distintas. Lógico que é triste de ver tanto no Sul como no Rio de Janeiro. Ninguém quer isso. Mas existe fórmula para resolver. Não é o Tribunal de Justiça que vai resolver a violência. Eles não têm poder de punição sobre o cidadão. Eles têm poder de punição esportivamente. Fecha o estádio, perde mando, enfim. Isso não vai resolver a violência. Tem que ser atacada a violência. De que forma? Punição. Imagens é o que não falta de tudo que a televisão, meio de comunicação, filmou diversas vezes. Então, quando se quer tomar uma atitude séria, consegue. Se você punir as pessoas exemplarmente como deveriam ser punidos, garanto a você que esses exemplos servirão aos outros que pensaram duas vezes antes de tomar uma atitude dessa dentro do estádio, é o que eu penso. A gente continua conversando. Está faltando pouco. Carilli, aqui do seu lado esquerdo no fundo. Você imaginava, com 6 meses de trabalho, chegar com esses números que você tem? Você não gosta de falar de número, mas vamos falar de desempenho. Um time jogando muito bem, invicto, com um título paulista, líder disparado do Campeonato Brasileiro. Você se imaginava em 6 meses com tudo isso? Eu acreditava, sim, principalmente depois dos 2 jogos lá na Flórida, que o ano ia ser bom. Mas não desse jeito, né? Surpreende sim, estou muito feliz, já falei várias vezes da oportunidade que o Corinthians está me dando, o presidente, mas mais ainda pelo grupo que eu tenho na mão, né? De profissionais sérios que vão para campo e trabalham sério, né? Então sou muito grato por tudo que está acontecendo na minha carreira. É claro que tem pressão num clássico, é normal, ainda mais num time do tamanho do Corinthians. Tem? Mas você não está tranquilo? Você se imaginava chegar tão tranquilo assim num clássico? Só estou aparentando tranquilidade, não tem nada de tranquilo não. Não tem jeito de ficar tranquilo num jogo desse, cara. Não tem. O que dá tranquilidade é que o time tem uma forma ideal de jogar, que sabe muito bem o que tem que fazer dentro de campo. Mas um jogo desse tamanho aí não tem como ficar tranquilo, pode ter certeza. Carilli,
Vendo os números, o Palmeiras tem uma invencibilidade dentro de casa, vocês têm uma invencibilidade dentro e fora de casa. Os 3 últimos jogos, teoricamente, é um empate, porque tem uma vitória, tem um empate. O que você pensa? Você sempre disse que não dá para dormir, mas o que você tem pensado? Tem muita vontade de ganhar antes de dormir aí? O que você vai pensar hoje à noite? Pensamento é sempre de vitória, não tem como, né? Trabalhar numa equipe desse tamanho, por tudo que está acontecendo, pensar em outro resultado. Pensamento sempre positivo, de passar, fazer os atletas acreditarem que isso é possível, né? Com imagens, com trabalho, com bastante conversa, para nós fazermos o melhor dentro de campo. Então, não tem outro pensamento que não seja a vitória. Agora, a torcida agora também é única, só que para o lado de lá. Que peso que tem nisso para o Corinthians, que ganhou primeiro com a torcida pertinho? Mas essa questão aí o time está bastante acostumado. São poucos meninos hoje na equipe titular, né? A Arana, que já jogou contra o Palmeiras lá 3-3, inclusive fez até um gol. Né? O Grêmio, que nós enfrentamos agora lá também, uma pressão muito grande. Então é uma equipe que está acostumada. Jogar no Corinthians tem que saber esse outro lado, tem que saber suportar isso e ir para campo tranquilo para fazer o seu melhor. Presidente, boa noite. Boa noite. Quando o senhor disse que falta pouco para contratar o Pablo de forma definitiva, falta exatamente o quê? Os 3 milhões de euros? O Corinthians já se acertou? Falta pouco. Não falei que o pouco é dinheiro, falta pouco. E o que seria o pouco nesse caso? O pouco. A hora que chegar no fim eu falo para você o que quero pouco. E para o Carille, eu perguntei no sábado se você achava que o Cássio merecia uma vaga na seleção brasileira, e o Taffarel tem comparecido aqui aos treinamentos. Que isso pode ajudar o Cássio aí na sequência, até no Clássico, né? O Cássio que vai ser titular. O Cássio vem fazendo um ano muito bom, igual ele foi decisivo em 2012, 2015. O Cássio, nós sabemos o que ele pode render e está rendendo. Esse trabalho do Taffarel já era uma ideia do Tite, dos profissionais acompanharem os atletas que estão se destacando. O Fábio Massagerian viajou para a China para ver a preparação física de Paulinho, Renato Augusto, Gil. Né, Kleber Xavier também viajou para ver a parte técnica. É um trabalho interessante que o Tite tem feito. E o Cássio está se destacando. E o Taffarel vem acompanhar o trabalho do Cássio ontem, hoje, vai amanhã no jogo. Está vindo muito bem e tem grandes chances de ser convocado. Mas é claro que não foi passado nada se essa questão realmente vai acontecer. Fábio, boa noite. Você já falou sobre isso, mas eu estou ao vivo agora, peço até perdão, queria que você repetisse. Os torcedores que estiveram aqui, segundo a polícia, quase 1000 torcedores dando apoio, porque não podem ir ao Clássico amanhã lá no Allianz Parque, né? Se foi ideia dos jogadores irem lá aplaudir os torcedores, como é que foi? Se foi bacana? Nós estávamos muito envolvidos com o trabalho. Foi uma ideia do Alessandro, de chamar alguns jogadores e passar essa ideia, e todos concordaram na hora de vir aqui próximo e retribuir esse carinho de todos eles. É muito importante, o torcedor está sendo muito importante desde o começo, principalmente depois do jogo contra o Palmeiras, que vem a entrega, esses jogadores correndo muito dentro de campo, se doando bastante, né? Mas partiu aqui do Alessandro com alguns jogadores a ideia de chegar próximo a eles. O Corinthians está preparado para perder? Porque às vezes é mais fácil preparar para ganhar do que para perder, né? Os jogadores estão preparados? Está preparado para jogar bem. Está preparado para jogar bem. E quando você joga bem, você está muito mais perto da vitória. Se acontecer a derrota, nós continuamos trabalhando para ganhar, para jogar bem. Primeiro fazer por merecer. Isso nós estamos preparados. E para o presidente Roberto de Andrade, você falou a respeito do Guilherme Arana e dos demais jogadores, a ideia da diretoria é que eles fiquem até o final do ano. Há possibilidade de vender agora e entregar depois? E se tiver, isso pode já ter acontecido? Existe alguma confidencialidade? Não aconteceu com ninguém. Desculpa, eu que estou colocando que pode ser que apareça alguma coisa, porque a nossa ideia não é liberar ninguém agora. É manter o grupo até o final do campeonato. Mas há essa possibilidade de vender agora e liberar depois? Eu não sei, depende do comprador aceitar. Só isso. Mas não tem nada em andamento nesse sentido, é isso que eu quero dizer. Presidente, muitos falam de Arana, muitos falam de Pablo, mas outro jogador que foi especulado foi o Balbuena. Se falou de Genoa, de Lazio, eu gostaria de saber qual é a situação do Balbuena nesse momento. Situação normal, tem contrato com o Corinthians, está jogando, não tem mais nada que isso. Mas há alguma proposta? Não, nenhuma. Tem proposta a jogador nenhum do Corinthians, para ser mais exato, nenhum. E para o Carille,
se fala muito dos tabus, você já falou que não gosta de números, mas tem esse tabu do Palmeiras e o tabu do Corinthians. Isso você acaba usando para motivar os jogadores ou eles já estão motivados o suficiente? Suficiente. Um jogo desse tamanho você não tem muito que motivar, não. É só passar os caminhos, os cuidados que temos que ter contra o Palmeiras, o que nós temos que explorar do que a gente está vendo do Palmeiras, mas nessa questão aí não tem como. Estão super motivados, pode ter certeza. Boa noite. Presidente Roberto, meu amigo, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo ótimo, graças a Deus. Você já preparou a minuta da reforma do contrato do treinador? Não, ainda não. Boa pergunta. Gostei. Aí, presidente. Isso é hora de falar disso? Porque daqui um pouco pinta uma proposta e ele não está preocupado, você vai ficar preocupado. Comecei a me preocupar agora. Ele foi lembrar? Mas existe uma tendência, e eu vou linkar essa minha pergunta ao presidente, mas acho que é uma coisa natural. Como natural tem sido o surgimento de vários treinadores jovens, estudiosos no futebol brasileiro. Fábio Carille, Jair Ventura Filho, o Zé Ricardo, o Pachequinho, que tem feito um bom trabalho também no Curitiba. E eu queria saber a razão disso, Fábio. Vou perguntar sobre tática, sobre clássico, todo mundo já perguntou. Por que você acha que os técnicos jovens e emergentes estão ganhando cada vez mais espaço no futebol brasileiro? Acho que essa reformulação é um pouquinho natural, né? Nós ficamos com alguns técnicos aí durante muito tempo, né? Fazendo bons trabalhos. Caso de Leão ganhando título em vários lugares é um dos exemplos. O Luxemburgo voltando a trabalhar agora. Já falei algumas vezes, nós recebemos essa oportunidade e graças a Deus com muito trabalho estamos sabendo aproveitá-la, mas a gente não pode esquecer dos antigos. Né, para o bem do futebol, que fiquem os melhores. São estudiosos que estão vindo, alguns que foram jogadores, né, que tentaram ser jogadores, então tem a teoria e tem a prática. Eu acho isso muito importante para o profissional, ter a teoria e a prática. Então é meio que natural e a gente está sabendo aproveitar bem. Carille, boa noite aqui no fundo. Você falou de tomar cuidados e preparar o time para as situações que vai enfrentar. Que postura você espera do Palmeiras? Normalmente, com o Cuca jogando em casa, o Palmeiras adota uma postura de pressionar nos primeiros minutos, um jogo de muita intensidade. É isso que você prevê para o derby de amanhã? Também, pode ser. Mas pelos últimos resultados do Palmeiras, o Palmeiras pode vir esperando jogar no erro. O Cuca sabe fazer bem isso. O Cuca costuma armar suas equipes de acordo com o adversário. Eu não sei o que ele pensa do Corinthians, mas nós estamos preparados para o que vier lá do Palmeiras. Boa tarde, Carille. Tudo bem? Boa noite já, né? O Gabriel não teve espaço no Palmeiras no ano passado e depois não renovou com o Palmeiras e veio para o Corinthians. Eu queria que você falasse do processo, como é que você observou esse jogador e a importância dele para o time, por favor. Então, cara, a questão do Gabriel, ele era titular do Palmeiras e teve uma lesão muito séria, né? Operou o cruzado, 5, 6 meses parado, e depois o Palmeiras contratou os jogadores e perdeu espaço. Mas é um jogador que o Oswaldo de Oliveira falava muito, ter trabalhado com ele no Botafogo. O Oswaldo queria ele esse ano, e quando eu cheguei, eu também, é um jogador que a gente necessitava dessas características de marcação forte ali, de diminuir, de pressionar bastante. E a gente está muito feliz com ele aqui. Mas a questão mesmo dele ter perdido lá foi mais a questão da lesão. E depois a gente sabe que para um atleta, para recuperar, é um pouquinho demorado. Presidente, no sábado você disse que rechaçou 2 propostas pelo Arana. Uma das propostas a gente até perguntou para o senhor se era do Bordeaux, o senhor não quis falar. Existiu alguma coisa com o Pablo, envolvendo o Pablo nessa situação ou não? Não, por enquanto não. Em relação no patrocinador Master, alguma coisa avançou nesse sentido? Não, estamos trabalhando. Tem 2 empresas que estamos conversando. Estou na torcida também para que breve a gente feche com uma delas e venha compor a nossa camisa. Fábio, a maior diferença que um time tirou de outro na história dos pontos corridos, né, foi o Flamengo, que tirou 12. Claro que vocês sempre colocaram o Palmeiras entre os times que concorrem com o Corinthians ao título, até por ser o atual campeão, pela força de elenco. Hoje a diferença é 13, já é maior do que essa da estatística. Se vocês vencerem, essa diferença aumenta para 16.
Se chegar a 16, na tua opinião, você tira um rival da briga? O Palmeiras está fora da briga se o Corinthians vencer o Clássico? Com certeza fica mais difícil, sim. Mas tem muita coisa para acontecer. Ficam faltando o quê? 26 rodadas depois dessa? Então você coloca aí 78 pontos em disputa. É muita coisa, cara. Então é claro que fica mais difícil para eles. E aí você trabalha em cima de 7 jogos, 6 jogos para tirar essa diferença. Mas ainda tem... O campeonato vai começar a se definir mesmo aí nas últimas 10, 12 rodadas que a gente vai ter realmente uma ideia do que é. Mas sim, fica mais difícil sim, 16 pontos de diferença. O Carille, aqui, ó. Como é que você vê essa questão? Você até falou um pouquinho aqui que o time não sente a pressão, mas você acha que a torcida única ali dá uma diferença, não dá? O Palmeiras, por estar esse tempo todo sem perder em casa, também joga melhor em casa. Como é que você vê essa situação? Porque quando é com o Corinthians, a gente vê o time jogando até melhor em casa. Fora, você acha que tem uma vantagem com o adversário em relação a isso? Jogar em casa sempre tem uma vantagem. Sempre. Isso é normal. Se você buscar aí a porcentagem de resultados, quem joga em casa normalmente ganha. Isso é histórico. Isso aí pode buscar quantos anos for atrás, você vai encontrar. Quem joga em casa, a porcentagem é bem maior. Né? O torcedor do Palmeiras é forte, vai gritar o tempo todo. E aconteceu isso. A nossa torcida lá em Porto Alegre é uma torcida pequena, que ficou num canto lá, mas tinha corintianos dentro do estádio. Né? Então é se fechar, é dentro das 4 linhas ali, não cair em provocação de jogadores, nem de torcida, não ligar para a arbitragem se errar em algum lance e continuar concentrado para fazer o nosso melhor. Maravilha. Só para o presidente aqui, o Corinthians vai muito bem no campo, né? E fora dele as finanças, como andam, precisa vender algum jogador para fechar a conta? Como é que é? Por necessidade, não. Carille, aquele jogo contra o Palmeiras no Campeonato Paulista talvez tenha sido o grande jogo do Corinthians no ano, até para essa sequência, né? Você espera uma postura do Palmeiras parecida com aquela postura do primeiro jogo, quando o Gabriel foi expulso, quando a gente acabou fazendo gol com o Jô? Qual é a postura? Você até falou sobre isso. Será que tem algum favorito agora? Mudou a ficha aí? Não tem favorito não. Lembro bem que na coletiva antes desse jogo, lá no estádio, todo mundo colocando o Palmeiras como favorito, eu falei 50% para cada um. Clássico é 50% para cada um, independente da condição que está a sua equipe. Se está bem, se está mal, 50%. A gente já viu vários jogos aí da gente estar muito bem e depois perder, ou muitas vezes assim, ninguém acreditando e lá ganhar, que foi esse caso. Então, clássico, 50% para cada um. Valeu. Colombiano Copom. Muito bem, final aí da longa, porém importante entrevista coletiva, né, do presidente Roberto de Andrade e também do Fábio Carille. Enquanto eles falavam, a gente prestando aqui atenção nas declarações e também Quesada, PVC, fazendo contas, Pascoal e também o Paulo Lima analisando. E é o seguinte, minha gente, se o Corinthians vencer amanhã, ele vai abrir 16 pontos para o Palmeiras. E acontecer um empate entre Flamengo e Grêmio na Ilha do Urubu, pode chamar o Gaiteiro? Um abraço pro Gaiteiro, tem toda a razão. Em compensação, se o Palmeiras vencer e tivermos, por exemplo, uma vitória do Flamengo, aí 6 pontos a diferença, aí Paulo Lima, para sua alegria, colorido total. Teremos um colorido todo especial no campeonato. Uma vitória do Palmeiras por 3-0 no Allianz Parque amanhã dá uma incendiada no campeonato. Você acha que preto e branco não é colorido? Vai ter que ser 3, mas se for 1-0 já dá uma incendiada. Não, já dá uma incendiada, mas assim, o campeonato... Você acha que preto e branco não serve? Lógico que serve, pô. Lógico que serve. Santos, Botafogo, Corinthians, Atlético Mineiro. O que tem de tradição de preto e branco no futebol brasileiro então, é colorido. Não, é para dar uma vivacidade maior no campeonato. Não estou entendendo. Se eu colorido, eu não estou entendendo. Não, eu te explico depois do programa. Esse negócio de colorido, eu não estou entendendo. Eu queria que o senhor explicasse esse negócio de colorido aí. Ô, Pascoal, assim, eu tenho essa teoria de que para o campeonato dar uma esquentada, para o campeonato aquecer, mais uma vez eu repito, não estou secando a fiel torcida, muito pelo contrário. Mas se disparar demais,
vai ficar como você falou, chama o gaiteiro. Um abraço pro gaiteiro. E qual é o problema? Porque o time que é mais competente ganhou o campeonato com antecedência. Isso, a competência tem que ir até o final do campeonato. É que nem se vai. O time que ganha fora, ganha dentro, não perde pra ninguém, joga direito, todo mundo sabe o que tem que fazer dentro de campo. 9 pontos pro segundo colocado, 13 pontos pro time do Palmeiras. Você quer o que mais desse time? Eu quero que o Palmeiras vença para dar um colorido todo especial. Aí você tá querendo, aí tá vendo como é que é? O preto e branco pra você não interessa. Não, lógico que, por exemplo, a mesma coisa quando a gente ia no show do Tim Maia, que todo mundo esperava. O Tim Maia não aparecia. Aí entrava a Vitória Regia, animava todo mundo. Tinha sempre o segundo plano do show que animava todo mundo. A Vitória Regia vinha e todo mundo balançava. Era do Leme ao Pontal e ia todo mundo embora no balanço. Eu só vou encerrar minha participação com uma palavra. Jesus! Eu queria entender. Eu já falei pra você. Pois é, não é decisão, diversas vezes. Não é decisão, mas é um jogo fundamental no campeonato, pelo que vem fazendo a equipe do Corinthians, uma campanha extraordinária. Daqui a pouquinho nós vamos mostrar a diferença do campeão para o vice-campeão, daqui a pouco, desde 2003, e também amanhã nós vamos trazer para você, a esta altura no campeonato, que a partir de 2006 tem 20 equipes disputando o Brasileirão dos pontos corridos, a diferença do primeiro para o segundo. E você vai ficar abismado. A gente promete isso para você na